Fala galera, e o aguardado Casa Gucci finalmente chegou nos cinemas, mas antes de começar a crítica, curte o vídeo, assina o canal. Tá conhecendo agora aqui o canal da Take? Seja muito bem-vindo, aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. Então galera, o filme aqui dirigido pelo Ridley Scott, tá? Ele tem uma duração bem longa assim, tá? Ele é um pouquinho mais de que 2 horas e meia. Só que na verdade, assim, ó, eu assisti o filme na cabine de imprensa, tá? E eu vou ser bem sincero, assim, eu não senti o tempo passar, tá? Eu tava até um pouco de receio, assim, porque, cara, 2 horas e meia pra uma história, assim, autoral, de repente ia acabar sentindo um pouco, assim, o peso que a história fosse um pouco mais arrastada. Não tem absolutamente nada disso. O filme, ele consegue ter um ritmo extremamente bom e extremamente importante pra fazer essa história funcionar. Porque, cara, a história, ela é uma história verídica do assassinato do Maurizio Gucci, amando a Patrícia Gucci, que é interpretada pela Lady Gaga. Maurício é interpretado pelo Adam Driver, então, assim, não tem muito mistério na história ali. A gente vê os acontecimentos a partir do momento onde eles dois acabam se conhecendo ao acaso dentro de uma festa, assim. E a maneira como a gente vai entendendo, né, a apresentação dos personagens, o desenvolvimento dos personagens, a importância que tem da família Gucci dentro não só do mundo da moda, tá? Mas principalmente assim, quanto sociedade. A família Gucci tem uma grande importância dentro da sociedade, e isso já vindo de muito tempo atrás, assim. E, cara, tem muitos elementos dessa história onde, principalmente assim, a questão da atuação tá perfeita. Esse quinteto aqui, ó, que tá na foto, eu até posso colocar como um sexteto, tá? Porque tem o personagem da Pina, que é interpretada pela Salma Hayek, que não tá aqui colocado nessa imagem, que também assim forma um sexteto incrível nesse filme. Para começar, assim, o casal protagonista, pelo Adam Driver e pela Lady Gaga, tão incríveis. E o primeiro ato do filme é muito em cima do desenvolvimento da relação entre eles e do real sentimento que os dois nutrem um pelo outro, assim. E esse sentimento é totalmente confrontado, né, no começo ali pelo Rodolfo Gucci, que tem uma breve participação do Jeremy Irons ali, que, cara, por mais assim que ele tenha, né, dentro de todos os personagens principais aqui, representado por grandes atores, até o personagem que tem menos importância de tempo realmente na tela, porque acontece, né, um fato, obviamente, né, irremediável na história, que é o falecimento do personagem ali. Só que o tempo que ele aparece, nas poucas cenas que ele tem, estão, assim, ó, simplesmente incríveis ali. E isso, cara, é pra todo mundo. O Aldo Gucci, que é o irmão do Rodolfo, que é interpretado pelo Al Pacino, tá, assim, ó, cara, sensacional. E a gente entende muito bem a maneira e também as escolhas que ele tem de comando de todo o Império Gucci ali. E as escolhas dele que levaram a realmente ter esse Império Gucci. É óbvio que todo esse Império vão ter milhões de problemas que são demonstrados ao desenrolar da trama. Alguns elementos que eu não tinha conhecimento, tá? Eu me lembro vagamente, assim, do que tinha acontecido em relação ao assassinato e tudo mais, ao julgamento ali nos anos 90, em relação à Patrícia e tudo mais. Mas tem alguns meandros muito importantes, assim, de como que a família Gucci comandava, e isso principalmente, assim, vindo do Aldo Gucci, ali representado, de questões administrativas e também, inclusive, sobre cópias, sobre réplicas da própria marca, né, que é muito interessante o pensamento. Mas uma coisa muito importante é que eu tô tomando muito cuidado para não entregar, assim, elementos cruciais da história, que por mais que seja uma história verídica, eu acredito que muita gente, e principalmente assim, um grande público, vai acabar assistindo o filme também, muito porque a protagonista, cara, é a Lady Gaga. E de repente, uma grande parcela do público, assim como eu, não vai ter esses grandes detalhes do que aconteceram na história. Então, assim, esses spoilers, por mais que seja uma história real, verídica, que realmente aconteceu, vai estar fora desse conhecimento, né, comum, desse conhecimento onde a informação é muito mais clara e a gente está vendo ali simplesmente acontecer dentro do filme. Então esses spoilers são muito importantes a gente guardar com muito cuidado para não entregar, cara, segredos ali muito importantes dentro do filme. O roteiro, cara, ele é muito bem orquestrado, tá? Os 3 atos do filme, assim, o primeiro é muito esse desenvolvimento das relações que tem, tanto, né, do casal, do Maurizio e da Patrícia, mas também, assim, essa demonstração do que é realmente a família Gucci, de todo o império, e a aproximação, que é muito importante para tudo, da Patrícia levando, né, o Maurizio mais próximo do Aldo, mais próximo do tio e principalmente mais próximo de ter um interesse nos negócios da família. E a partir daí, cara, chega
num outro fator que é muito importante, que são as relações que existem. Primeiro, entre o personagem de Jared Leto, cara, que tá extremamente caricato, mas extremamente assim, ó, condizente por que o roteiro quer falar, e principalmente muito agradável, cara, e chega a ser assim, ó, pontos extremamente cômicos dentro do filme, que é o Paolo Gucci, que é o filho do Aldo, né? E, cara, a maneira como ele é extremamente, assim, ó, escanteado dentro da família, e principalmente como ele nunca é levado a sério e chamado de idiota todas as vezes, assim. E tá muito bem desenhado, não só no roteiro, mas muito bem caracterizado dentro, né, do roteiro do filme, e muito bem interpretado por Jared Leto, né? São personagens, assim, que nos aproximam, querendo ou não, do que acontece naquela família, né? Tanto o Paolo quanto o Aldo, eles têm uma característica um pouco mais simples nessa sua relação com o público. Por quê? Porque a Patrícia, a partir do segundo ato do filme, a partir de que tem já eles morando em Nova York, já o Maurício muito mais inteirado do que está acontecendo realmente na administração de todo o Império Gucci, ela começa a ter mudanças ali que vem muito da questão da cobiça. A gente vê a aproximação dela com a Pina, que é o personagem interpretado pela Salma Hayek também, mas o jogo de tabuleiro todo que a Patrícia quer fazer em prol dessa cobiça que ela tem, em prol de ter um poder que não é dela. Por quê? Porque ela não é uma Gucci, né? Ela é de uma família mais simples, ela é uma família de classe média alta, teoricamente ali colocada, mas comparado à família Gucci é muito inferior, assim. Isso já bate, por exemplo, lá no primeiro ato do filme em relação ao primeiro encontro que tem, né? Quando o Maurício leva a Patrícia para conhecer o pai, o Rodolfo Gucci. E aquilo ali já fica muito claro pra gente, assim, é muito bem mostrado, né? Executado dentro do filme também. Mas ela, através dessa cobiça, ela começa a se perder e se perder cada vez mais, assim. E a partir disso, né, o filme continua esse desenvolvimento, mas ele vai para essas relações pessoais, ela vai para entrar de cabeça no mundo dos negócios, onde também a gente vai entendendo muito do que aconteceu para hoje, inclusive, né? Entender por que a família Gucci não está mais representada dentro do comando da empresa que tem o seu próprio nome. Hoje, a família Gucci não tem nenhum tipo de poder de decisão dentro da própria empresa que leva o seu nome, e a gente vai sendo levado, a partir do segundo e terceiro ato, não só as consequências do que acontece, das cobiças da Patrícia, da relação dela com o Maurício, da questão que tem, né, dessas movimentações de peças entre a cobiça da Patrícia em relação ao poder, em relação também ter aquela necessidade de ter o nome Gucci ali representado como se fosse dela, como se sempre fosse dela, né? E principalmente também a entender o que levou realmente, né, nessa importância que é realmente pensar como negócio e como família, o legado e negócios, assim, como que a história se repete. Mas o principal também é que, assim, a partir de agora, para chegar nesses detalhes, assim, a gente precisa entrar muito em spoilers. Eu prefiro não entrar com spoilers, né, nesse momento aqui da crítica aqui, cara, isso fica muito mais para um outro vídeo. E eu vou fazer também, assim, ó, vídeos especiais que vão sair daqui a pouco no canal da Take também, sobre a história real, do que aconteceu, né, as diferenças que tem retratadas no filme, dos fatos que realmente aconteceram com esses personagens aqui retratados, e também uma coisa que é muito legal sobre esses detalhes de personagens que a gente vê aqui no filme, muito bem retratado. Cara, é uma baita indicação. Esse filme com certeza, assim, vão ter muitas repercussões nas questões de premiações no ano que vem. Acho que principalmente ali, cara, Jared Leto, Jeremy Irons, o Al Pacino, para esses papéis ali de premiações de coadjuvantes, eles vão estar o tempo todo sendo lembrados, tá? Eu acho que até o Jared Leto tem muito mais, daqui a pouco, assim, possibilidades de ser indicado, porque o personagem é tão caricato, mas ele fica na tua cabeça, assim, porque ele está muito bem representado pelo ator e traz uma empatia muito grande, a gente se aproxima muito, né, daqueles problemas que acontecem ali com o Paulo. E na questão de protagonistas, cara, a Lady Gaga, assim, ó, ela tem uma grande chance também de ser indicada, assim. Ela tá com uma baita de uma interpretação, assim como o Adam Driver, tá? A diferença é que o personagem, o Maurício do Adam Driver, ele é um personagem muito mais linear. A Patrícia, ela pede, né, outras características ali por causa do que a Patrícia era, do que ela se torna e principalmente do que ela se perde, a maneira como ela se perde dentro da história.
E o personagem do Maurizio não. Ele tem poucas mudanças ali dentro do que está acontecendo. Ele é um personagem muito mais linear, mas não deixa de ser extremamente bem representado pelo Adrian Drive, que é um baita do ator, e faz um baita de um trabalho também. E outro ponto muito importante para falar assim, é sobre a trilha sonora. Ela consegue pegar e caracterizar muito bem situações dos anos 80, início dos anos 90 e depois no decorrer da década dos anos 90 também. Uma baita trilha sonora muito bem pontuada dentro do filme. Galera, vale muito a pena. Se não assistiu ainda, assiste, depois volta aqui para colocar o que achou do filme também. E se já assistiu Kazaguchi, coloca aqui embaixo nos comentários para saber a opinião de vocês sobre o filme também. E não esqueçam, galera, dão aquela ajuda que sempre é mega, mas mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take04, viva o sonho aqui.